Dando sequência ao que nós estamos lendo no livro de Gálatas, vamos abrir a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 2, versículo 1. Gálatas 2, 1. Todos abriram? "14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação que recebi e lhes expus o evangelho para que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para que de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isso por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse em vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais têm sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago e Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, como também me esforcei por fazer. Então a gente começou o livro de Gálatas e, se nos lembrarmos, nós vemos que Paulo ele vem para corrigir, para exortar, para consolar. E nesse momento a gente percebe que ele quer trazer a unidade do Evangelho. Ele quer trazer de volta essa união que estava sendo dividida ali pelas questões de direção que ele recebeu, diferente das direções que Pedro tinha recebido. Então toda aquela questão que nós vimos a respeito de ele chegar na Galácia, falar dos irmãos, falar para os irmãos que eles estavam pervertendo o Evangelho, né? Depois disso, depois que ele faz todas essas coisas, ele sobe para Jerusalém. Por que ele sobe para Jerusalém? Para falar a respeito desse tema, né? Para acertar as contas, para resolver como que o Evangelho deveria caminhar. E ali nós vemos ele levando Tito e levando Barnabé junto para falar com Pedro, porque Pedro, Tiago e João ali eram as colunas da igreja, né? Os apóstolos que primeiramente foram levantados. Mas mesmo assim, no começo ele fala assim que ele não se importava muito com a posição dessas pessoas, porque para ele era mais importante que o evangelho fosse esclarecido e que aquelas pessoas entendessem que também
a respeito das coisas que ele estava falando lá para a igreja dos Gálatas, que o evangelho puro e simples é o suficiente para que as pessoas fossem alcançadas com salvação, sem acrescentar nada, né? A princípio nós vemos que ele é um pouco ácido com essa situação e fala, quando ele fala com Pedro, ele fala que Pedro deveria ser exortado, porque provavelmente Pedro estava concordando com essa questão, né, de que os gentios teriam que ser circuncidados, ou seja, os gentios teriam que ser praticantes da lei mosaica junto com o cristianismo. Então nós vemos ali a versículo 1. Versículo 1 fala que 14 anos depois ele sobe outra vez a Jerusalém, levando com Barnabé. Paulo leva Barnabé e Tito junto. Sobe em obediência a uma revelação, ou seja, uma direção de Deus que ele recebeu, porque Paulo, como sendo um apóstolo nomeado diretamente por Cristo, tendo esse direito de apostolado, porque haviam condições para que esses homens fossem apóstolos, né? Então, o que nós entendemos hoje como apostolado? Ou seja, esse apostolado esse apostolado do Evangelho. É que tinham que haver características para que eles fossem apóstolos. Uma das características era terem visto e convivido com Cristo ressuscitado. Por que Paulo foi considerado apóstolo? Porque ele viu o Cristo ressuscitado e provavelmente ele passou um tempo sendo ensinado pelo próprio Cristo, porque ele mesmo fala. Nós vemos as questões de que os apóstolos, os 12 apóstolos, eles andaram com Cristo 3 anos. Então, 3 anos eles caminharam com Cristo. Depois nós vamos ver Paulo falando que esteve 3 anos recluso na Arábia para aprender diretamente de Cristo. Então, provavelmente o próprio Cristo o ensinou por 3 anos para que não ficasse para trás nenhuma das referências que eram necessárias para que o apostolado fosse confirmado. Então, Paulo, uma das características para ser um apóstolo do Evangelho, desses apóstolos, dos 12, dos pilares da igreja, era necessário ter visto e caminhado com Cristo, né, ressurreto. E eles, Paulo tinha essa exigência para o apostolado dele. Então ele vai até Jerusalém, para expor o evangelho que ele pregava entre os gentios. Em particular, aqui está escrito que aos que pareciam de maior influência. Quem são esses que pareciam de maior influência, né? Com quem Paulo foi falar ali naquele momento? Com quem Paulo foi exortar, né? A primeira pessoa a quem ele fala sobre ele exortar era Pedro. Versículo 3: Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Então Tito era um incircunciso que andava com Paulo. Paulo era judeu e foi circuncidado. A ideia de praticar outras coisas junto com o evangelho já estava sendo bastante disseminada. A ideia de praticar, de ensinar que teríamos que fazer coisas para que fôssemos salvos estava sendo disseminada. Então a gente percebe que eles queriam continuar acrescentando essas coisas, de que só o Evangelho de Cristo, só servir a Deus, só a fé em Jesus não era suficiente para a salvação.
Há muitas pessoas que, entendendo errado as questões que estão no livro de Marcos, capítulo 16, que falam a respeito do batismo nas águas, pregam que para ser salvo tem que ser batizado. Mas a palavra do Senhor, ali no livro de Marcos, é bem clara. Ela fala: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, para ser condenado, basta não crer. Se a pessoa for batizada e não crer, ela está condenada. Então, o que isso significa? Que ser batizado não é uma garantia de salvação. Por que não é uma garantia de salvação? Porque a palavra, ela, como a gente orou no começo, ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes. A palavra, ela entra e faz divisão entre ossos e medula, entre juntas. Então, por que não é uma definição de salvação o batismo nas águas? Porque a fé é suficiente. Ah, mas então eu não devo me batizar? Deve, porque o batismo é uma atitude, ou seja, é como se fosse uma obra exterior do que Deus fez no teu interior. Jesus, ele ministrou no seu coração e colocou fé dentro de você. Então, Jesus te alcançou e colocou fé dentro de você. Você crê em Jesus. Você crendo em Jesus e Jesus voltando hoje, você está salvo. Você crê em Jesus e você partindo hoje, você está salvo. Está salvo, porque a palavra diz que a fé é suficiente. A salvação, ela é pela graça, por intermédio da fé. Então a fé é necessária e suficiente para que você seja salvo. Mas então se a pessoa tiver fé e não se batizar, ela pode ser salva? Depende. Depende da circunstância. Se a pessoa teve fé, se Jesus colocou fé no coração dela para crer, ela está salva, porque senão Jesus não colocaria fé no coração dela. E na verdade, talvez você questione isso, mas é simples. A palavra diz que aquele que não tem fé, peça, porque Deus dá. Então quem põe fé? Você a cria? Você pratica ela do nada? Simplesmente você a tem? Não. Deus te dá. Então Deus te dá fé. Ele põe fé em você. Então a fé é necessária para que haja salvação. O batismo não necessariamente. Por quê? Porque dependendo da circunstância, uma pessoa pode ter tido um encontro com Cristo e crido nele. Então, tendo um encontro com Cristo e crendo nele, e partindo sem ter sido batizada, ela é salva? Ela é salva. Ah, mas ela teve tem a oportunidade de fazê-lo e não o faz. Aí é outro problema. É outro problema. Ah, mas a pessoa, ela recebe Cristo, Cristo põe fé dentro dela, dá fé para ela, e ela crê em Cristo. E Cristo volta hoje. Ela vai ser salva? Vai ser salva. Por isso que tem esse entremeio nos versículos de Marcos. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. Não fala assim, aquele que não crê e não for batizado será condenado. Um exemplo claro é do ladrão na cruz. Ele creu. Creu. Foi batizado? Não. Não foi. Foi salvo? Foi, porque Cristo garantiu para ele a salvação. Cristo fala para ele, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Aquele ladrão
Se pudesse ter a oportunidade de ser tirado daquela cruz com vida e ter voltado a caminhar por aí. Pelas circunstâncias e pelo cenário que nós vemos ali da conversa dele com Cristo, ele seria uma das maiores testemunhas de Jesus na terra. A primeira coisa que ele faria depois de descer daquela cruz é procurar alguém, porque ele precisava se batizar. Então você consegue entender que é necessário fé para que a salvação seja alcançada, para que a salvação seja recebida, é necessário você ter fé. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tiver fé, é impossível você ser agradável a Deus. A pergunta que você tem que fazer para você é: você tem fé? Você sabe o que é fé? O firme fundamento das coisas que não se veem. E a confiança nas coisas que não se esperam, que se esperam. Então você tem fé, esse padrão foi alcançado porque a palavra fala que é necessário para ser salvo, ser alcançado pela graça e ter fé. E a palavra também diz que é impossível ser agradável a Deus se não tiver fé. Então, combinando esses dois textos, esses dois fatores, isso tem que ser juntado. Um não caminha sem o outro, um diz respeito ao outro. Então, se eu não tenho fé, se eu percebo que eu não tenho fé, ao mesmo tempo eu não sou agradável ao Senhor, e ao mesmo tempo é provável que eu não alcance salvação. É provável que eu não alcance salvação. E como que eu sei se eu tenho fé ou não tenho? É simples. Se eu tenho fé, eu não luto com minhas próprias mãos. Se eu tenho fé, eu acredito, eu creio que Deus vai prover as minhas necessidades. Se eu tenho fé, eu não trabalho crendo que o meu braço vai fazer tudo o que é necessário para mim sobreviver. Se eu tenho fé, eu ponho Deus em primeiro plano na minha vida. Paulo, ali, na ideia de que ele ia falar sobre essas questões de circuncisão, não circuncisão, comer coisas impuras que os gentios comiam ou não, estar guardando dias, luas e festas. Tito convenientemente vem junto com ele, um grego incircunciso, temente a Deus e servia ao Senhor. E ele fala, né? Tito estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se por causa dos falsos irmãos que se entremeteram, com o fim de espreitar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, e reduzindo-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre nós. Eles não precisaram de uma hora conversando com aqueles mestres da Galácia para fazer-se entender que aquilo estava errado, que o Evangelho mais algo está errado. Eu acredito que Deus está trazendo para nós esses ensinamentos de uma maneira sistemática, para que nós olhemos para dentro de nós e vejamos se existem questões religiosas a serem acertadas, se existem ainda fantasmas do passado da religião que ainda nos incomodam, nos atormentam, nos
nos prendem, nos aprisionam. Se ainda há questões mal resolvidas com relação ao que você entende de evangelho, ao que nós entendemos de evangelho ou não. Cristo precisa ser suficiente para nós. Cristo precisa ser suficiente para você. Cristo ele tem que preencher todas as lacunas que existem dentro de você. Enquanto isso não acontece, você vai viver lutando com suas próprias mãos. Enquanto isso não acontece, você vai continuar vivendo pelas suas forças. Enquanto isso não acontece, você vai perceber que não existe fé dentro de você. Enquanto isso não acontece, você vai perceber que a operação do erro ainda está batendo aí dentro. E há uma questão muito séria com relação a essa operação do erro, né? Onde vemos que a palavra fala que muitos acabarão pela dureza do coração sendo entregues à operação do erro. Não terão mais olhos para enxergar e nem ouvidos para ouvir. De quem que eles estão falando? Estão falando desse ou daquele? Não, estão falando para todos. Então, de alguma forma, para nós também serve. A gente precisa tomar cuidado com esse espírito de religiosidade que persiste em ir e voltar para dentro de nós. Esse fraco entendimento que nós temos da palavra, ao ponto de nós, às vezes, ficarmos sentados e pensando assim: mas será que eu estou certo? Será que o que eu estou fazendo é certo? Será que aquilo é certo? E isso acontece porque nós não temos conhecimento da palavra, porque nós não buscamos a sabedoria em Deus, porque nós não lemos e estudamos o que Ele tem e deixou para nós. Quando Paulo ele está falando com esses homens, nós lá para frente nós vamos ver que ele chama eles de hipócritas, né? Ele fala da hipocrisia deles. Chama eles de dissimulados, né? No versículo 12, nós não vamos ler agora, não precisa você. Chama eles de dissimulados. Dissimulados são hipócritas. E é bom que nós olhemos para dentro de nós para ver se nós não somos dissimulados. A definição de dissimulação ou a definição de hipocrisia é aquilo que aqueles homens estavam fazendo. É aquilo que Pedro estava fazendo. Mais para frente, Paulo encontra Pedro comendo com os gentios. O que os gentios comiam? O que os judeus não podiam comer. E Pedro foi encontrado por Paulo comendo com os gentios. E nesse momento Paulo ele não se irrita, mas ele ama Pedro. E ele percebe que o que Pedro estava fazendo estava errado. De comer com os gentios? Não. De ser hipócrita. É provável que Paulo, já conhecendo a doutrina dos fariseus e sabendo que os fariseus tinham por prática a hipocrisia, temia que Pedro pudesse se desviar do caminho e se tornar um hipócrita, um fariseu hipócrita. E a definição de hipocrisia é obrigar os outros a fazer o que você não faz. A definição de hipocrisia é ser
Fazer os outros serem o que você não é. É a ação ou resultado de dissimular. É a ocultação por um indivíduo de suas verdades, intenções, sentimentos. É fingimento. Eu vou dar para vocês uma listinha de sinônimos de hipocrisia: dissímulo, disfarce, embuço, encobrimento, escondedura, espécie, fulco, impostura, malícia, ocultação, paliação, paliativo, simulação, simulacro, socapa, ardil, fingimento, aboiz, alicantina, arapuca, armadilha, arteirice, artifício, artimanha, astúcia, batota, bief, burla, cambalacho, cilada, conluio, dolo, embromação, embrulho, embuste, endrômina, engano, engenho, engodo, enredo, esparrela, falcatrua, farsa, fraude, golpe, insídia, intriga, lábia, logro, manha, manobra, maquinação, mentira, mutreta, obra, pabulagem, patifaria, perfídia, raposice, ratoeira, sagacidade, trama, tramóia, trapaça, trapalhada, treta, truque, velhacaria, subterfúgio, bom mocismo, falsidade, falsídia, ficção, fita, hipocrisia, insinceridade, jacobice, sonsice, tartufice, teatro, beatice. Então todas essas palavras são sinônimos de hipocrisia, de dissimulação. E era isso que estava acontecendo com eles. A hipocrisia. Porque provavelmente aqueles homens que também na Galácia estavam tentando perverter o Evangelho de Cristo, se já não eram hipócritas, iriam partir para esse caminho de hipocrisia. Falar o que não faz. Mandar fazer o que não faz. E mandar ser o que não é. Isso é hipocrisia. Que o Espírito Santo possa nos corrigir, nos redarguir, nos lembrar que nós precisamos mudar a cada momento de hipocrisia que temos. Porque com toda essa lista aqui, é impossível que nós não encontremos algum lugarzinho para nós ali. É impossível. Então, a ideia que eles tinham era de que é impossível alguém ser salvo pela graça de Jesus sem continuar praticando a lei. É impossível alguém ser salvo sem só por essa graça. É muito fácil. Eles pregavam que o evangelho de Paulo é um evangelho muito fácil. Pela graça, de graça. Então por que tudo aquilo? Por que toda a lei? Por que 4.000 anos de lei? Se a graça nos alcança. Veja que John Stott é um bom autor, que tem bons livros, e que se você quiser anotar para comprar, obter os livros dele, vai ser muito edificante para a sua vida. Veja o que John Stott falou. Depois que Deus fez a promessa a Abraão, ele deu a lei a Moisés. Por quê? Simplesmente porque tinha que fazer as coisas piorarem antes que pudessem melhorar.
A lei expôs o pecado, afrontou o pecado e o condenou. O propósito da lei, por assim dizer, tira a tampa da respeitabilidade do homem e expõe o que ele realmente é abaixo da superfície: pecador, rebelde, culpado e sob julgamento. Julgamento de Deus e sem esperança para salvar-se a si mesmo. Então, qual foi o propósito da lei? O propósito da lei foi simplesmente mostrar para o homem que ele era errado e não conseguia por si mesmo ser salvo. Por mais bom que ele achasse ser, por mais filântropo que ele pudesse ser, por mais que ele ajudasse todo mundo, por mais que ele fizesse, por isso ele jamais vai ser salvo. Você jamais vai ser salvo pelo que você faz. Não pense que você vai alcançar favor de Deus porque você ajuda o pobre. Não pense que você vai alcançar a favor de Deus porque você é misericordioso. Não pense que você vai alcançar a favor de Deus porque você é bonzinho. Não vai. Não vai. A lei serviu para isso, para mostrar o quanto nós somos errados e que não conseguimos cumpri-la, que não conseguimos por nós mesmos sermos salvos. Não conseguimos. De maneira semelhante aos falsos profetas, nós tratamos da ferida do povo de Deus, como se não fosse grave. É apenas quando alguém se submete à lei que ele pode falar da graça. Não acho que seja cristão querer chegar ao Novo Testamento de forma muito rápida e direta. Jamais devemos ignorar a lei e ir direto ao Evangelho. Então, para que serve a lei? Para mostrar que não prestamos. A lei serve para mostrar que se nós continuássemos como éramos, iríamos direto para o inferno. É para isso que a lei serve. A partir do momento em que Cristo vem e traz a graça, a lei cumpriu o seu papel. Não dá para ter a lei e a graça no mesmo pacote. Não dá. Por que nós entendemos que o Novo Testamento começa no livro de Atos e não no livro de Mateus? Porque nos evangelhos Jesus Cristo ainda estava cumprindo a lei. Nos evangelhos Jesus ainda cumpre a lei, ainda ele vem para isso, para estar cumprindo a lei. Então por isso para nós o evangelho, e para nós não, muitos grandes teólogos declaram por A mais B que o Novo Testamento ele começa em Atos. E outra prova de que o Novo Testamento começa em Atos, de que a graça vem junto com o Novo Testamento, é que o testador não pode deixar herança enquanto ele está vivo. Então, enquanto Jesus estava vivo, o testamento não era válido. O testamento só é válido depois que o testador morre. Então nós percebemos que, por conta disso, a graça vem em Atos. E depois que ela começa, nós percebemos que tanto Jesus quanto Paulo, e depois Pedro também, tendo esse entendimento, demonstram que a lei cumpriu o seu papel e que de agora para frente a graça é estabelecida. Tanto que nós vemos uma luta e uma aflição de Paulo para que o evangelho verdadeiro fosse pregado ali àquelas pessoas, e esse medo dele era de que essa perversão viesse e eles começassem a praticar de novo a lei. Porque você já percebeu que quando você se põe
você se põe em submissão a uma opressão, quando você menos percebe, você está praticando as normas dessa opressão. Quando você se põe debaixo de uma pessoa opressora, quando você menos percebe, você está fazendo todas aquelas coisas que essa pessoa opressora comete e faz. A lei era opressora. Então, se Paulo permite, ou deixa, ou não se importa com o que está acontecendo ali, deixa eles fazerem a obra do jeito deles. Deixa eles fazerem. Talvez lá seja diferente daqui. Talvez o contexto daquele lugar seja diferente do contexto nosso. Então deixa eles. Se Paulo não se importasse dessa maneira, talvez a lei, por ser opressora, a lei, por ser tão contundente, afastasse, eliminasse a graça que estava sobre aquelas igrejas. Então daí a preocupação de Paulo. Aí Paulo vem e se preocupa. Paulo teme. Muitos dizem que não conseguem ver Paulo temendo, porque ele dá indícios em todas as suas cartas, em toda a sua história, no livro de Atos, de que ele não temia nada. E é uma verdade. Mas ele temia que o evangelho fosse pervertido. E é uma coisa que nós precisamos temer, que o evangelho seja pervertido. É uma coisa que nós precisamos tremer dentro de nós, que dentro de nós, principalmente, o evangelho seja pervertido. Alguns o ignoram, outros o ridicularizam. Então, em nosso evangelismo moderno, jogamos pérolas aos porcos. As pessoas não conseguem ver a beleza da pérola porque não têm o conceito da imundícia do chiqueiro. Você entende? Agora você tem uma visão diferente da pérola aos porcos, do chiqueiro, da condição em que aqueles porcos vivem. Não dá para você dar pérolas a eles que eles vão pisotear. Então o que você precisa fazer? Então eu não faço. Porque a palavra, ela assemelha o mundo e os ímpios que estão lá como essa condição aqui de chiqueiro e porcos. Então como que eu faço para que esses porcos possam receber pérolas? Eu preciso mostrar a condição em que eles estão. Nós precisamos nos unir, entender de igual forma, ter o mesmo pensamento, a mesma maneira de pensar, porque não faz sentido você estar em uma igreja que prega algo e não crer e nem andar segundo esse algo que é pregado. Faz sentido? Vamos supor que aqui nós ensinássemos que você teria que andar de certa maneira e você falasse, não, eu não concordo com isso, então por que eu vou andar dessa maneira? Mas você continua indo lá naquele lugar. Você continua indo lá. Ah, você não concorda. Eu já ouvi uma frase que é bem interessante. E nessa frase a pessoa disse assim, que o rebelde não é o que sai. O rebelde é o que fica. Por que o rebelde é o que fica? Porque o rebelde é aquele que não concorda e continua ali. Isso é rebeldia. Porque se alguém não concorda com com os temas que são falados em um determinado lugar e sai, ela não é rebelde, ela não concorda. Eu não concordo, eu vou sair. Rebelde é aquele que não concorda e permanece e fica. Eu não concordo. Então nós precisamos nos unir, pensar da mesma forma.
Porque aqui Paulo está falando de unidade do evangelho, da unidade da igreja. A continuação, nós vamos vendo Paulo crescendo e a situação melhorando. De agora para frente, no 3, no 4, nós vamos percebendo que as coisas elas vão melhorando, né? Nesse tema que Paulo está ensinando no livro de Gálatas. Então, nós precisamos pensar da mesma forma. É bíblico o que nós estamos pensando? É bíblico, então nós precisamos pensar da mesma forma. Ter o mesmo pensamento. Rogo-vos que tenhais o mesmo pensamento em Cristo. Então nós precisamos ter o mesmo pensamento, porque se você lidera um povo e você prega A e essas pessoas acabam falando B, então, unidade do evangelho, nós precisamos ter a unidade do evangelho. Dentro da igreja de Gálatas havia divisão, porque uns pensavam assim, outros pensavam assado, e ali começa. E Paulo precisou chegar até lá e falar. Recebeu cartas, pedidos de socorro. E chegue até eles e fala: o que vocês estão fazendo está errado. Não dá para pensar ter dois grupos. Não dá para ter dois grupinhos, não dá para ter panelas. Então, para que isso aconteça, muitas vezes nós precisamos nos submeter. Nos submeter. O evangelho continua ensinando que devemos nos submeter, que Deus coloca sobre nós autoridades e que nós precisamos respeitá-las. Veja, a Bíblia, ela nos ensina que a gente precisa respeitar as autoridades constituídas. E quando a palavra está falando disso, ela está falando dos governantes. Sejam bons ou sejam ruins, a gente precisa respeitar. A gente não sabe o que vem por aí, não chegou dia 1º ainda. Mas parece que já está decidido. Então sejam bons ou sejam ruins as autoridades que são colocadas sobre nós. O que a Bíblia ensina? Que nós precisamos respeitá-las. O que a Bíblia ensina? Que nós precisamos orar por elas. Aí, tendo essa unidade em nós, tendo essa ideia, todos tendo o mesmo pensamento, então o que nós fazemos? Nós vamos às pessoas e vamos levar pérolas para elas. Ah, mas a palavra diz que não é para dar pérolas aos porcos. Então o que você vai fazer? Antes de dar pérola, você vai mostrar a condição do porco. Você vai mostrar a condição dessas pessoas. Você vai mostrar para elas o chiqueiro em que elas estão vivendo. Você vai fazer elas tomarem consciência da vida que elas têm, porque senão elas não vão se arrepender. E como que nós fazemos isso? Apresentando a lei para elas. Hoje, a lei pode ser usada? Pode. Para isso só. Só para mostrar a condição em que as pessoas vivem. E talvez a lei não foi apresentada a você quando você veio para a igreja. E talvez por isso você tenha uma certa dificuldade de entender. Talvez por isso às vezes você pode achar um absurdo pensar dessa maneira. Mas a lei é para isso. A lei foi feita para apontar para a graça. E esses homens, confundidos ou talvez não, estavam agindo dessa maneira. E Pedro acabava pensando da mesma forma. E a gente não sabe por que esses homens estavam pensando dessa maneira, talvez, não sei, por influência dos pensamentos de Pedro. Mas nós percebemos que depois que Paulo chega e conversa com Pedro, que Paulo vai lá para conversar com eles, as ideias, a linha de pensamento de Pedro muda, porque
nós vamos ver as cartas que Pedro escreveu, ele elogia Paulo, ele fala bem de Paulo. Ele salienta a graça. Tem um texto em Provérbios que fala: exorta o sábio, ele vai se tornar mais sábio. Exorta o tolo e ele tropeçará na sua tolice. Então a gente percebe que Paulo encontrou um sábio para exortar, e quando ele o exorta, ele se torna mais sábio ainda. Mais uma lição para nós. Deus tem te exortado. Deus tem nos exortado. Qual é a resposta que nós vamos dar para Deus? Qual é a resposta que você vai dar para Ele? Será que você vai ser tido por Deus como sábio? Ou será que você vai ser tido por Deus como tolo? Porque Provérbios diz: exorta o sábio e ele vai se tornar mais sábio. Mas há um problema em nós. Nós não gostamos de ser exortados. E eu não vejo nenhuma palavra, nenhum texto que fala: passe a mão na cabeça do seu irmão, que ele vai se tornar sábio. Concorde com todas as coisas que ele faz, que ele vai ser uma pessoa sábia. Massageie o ego dele, que ele vai ser o mais sábio de todos. Eu não vejo. Você vê? Se encontrou, me mostre um texto que fala isso. Ele fala: exorte. Exortar é corrigir, irmão. Corrigir. Então, quando você for corrigido, coletivamente, como nós somos cada vez que Deus nos fala, ou individualmente, receba a exortação. Pare e pense. Não use o levantar de olhos. Sabia, em Provérbios fala também do levantar de olhos. Sabe aquele que se faz assim? Já tinha há muito tempo. A gente pensa que é coisa nova. O que significa isso, se levantar de olhos? Lá vem ele de novo. Me expor. Chamar minha atenção. Deus me expõe e chama a minha atenção todos os dias. E sabe por que é necessário que nós sejamos expostos e nós sejamos chamados a atenção? Para que a gente veja a nossa nudez. Para que a gente perceba as nossas vergonhas. Há textos na palavra que traduzem nudez por vergonhas. Quando Noé foi visto pelo seu filho Cão descoberto, há textos que falam que ele estava com as vergonhas de fora. Então é para isso que serve a exposição, para mim olhar e ver como eu estou. E é por isso que me choca. É por isso que eu não concordo, eu não aceito. É por isso que é difícil para mim. É difícil para mim me ver nu diante de pessoas. É mais ou menos isso que a exortação nos traz. É nos fazer ver a nossa nudez e diante dos outros. É por isso que eu não vou negociar com nada. E acho que a gente não deve negociar com nada. É por isso que eu não posso dizer para você que você está certo se eu percebo que você está errado. É por isso que nós não podemos praticar a política da boa vizinhança. Para manter os relacionamentos, para manter as aparências. Não dá. Não dá. O evangelho é: o que é certo e o que é errado é errado. E nós muitas vezes
não agimos assim porque nós não queremos que as pessoas ajam assim com a gente. Nós não queremos... É muito duro esse discurso. Você já não pensou desse jeito? Claro que pensou. Assim como aqueles que estavam seguindo Jesus e em um determinado momento, quando já não havia mais milagres, né? Já não haviam mais curas. Porque no seminário, na faculdade teológica de Cristo, as curas e os milagres eram só no primeiro ano. No segundo e no terceiro não haviam mais isso, não haviam mais essas coisas. E o caldo começou a engrossar e muitos falaram: duro é esse discurso. Ao ponto dos discípulos começarem a perceber: mestre, tá todo mundo indo embora. E Jesus falar para eles assim: e vocês? Sabe, os escritores, eles dão uma amenizada na palavra. Sabe o que Jesus falou para eles? Fiquem à vontade. Tipo, mestre, não tem mais as multidões nos seguindo, não tá legal assim, a igreja não tá cheia mais. Não tem mais aplausos, os olhos não brilham mais. Se vocês quiserem, sigam o seu caminho. Aí alguém fala para Jesus: para onde nós iremos, se só tu tens palavra de vida eterna? Então nós vamos perceber que temos fé, nós vamos perceber que estamos agradando a Deus quando os holofotes se apagam, quando não aparecemos mais. Quando mesmo sendo duro o discurso, eu quero ficar com Jesus. O discurso é duro, mas é verdadeiro. Eu quero ficar com Jesus. Porque só Ele tem palavra de vida eterna. E era esse discurso duro que Paulo levou aos Gálatas. E muitos estavam pervertendo. Você sabia que tem um ai para quem pensa assim? Deus fala assim: ai daquele que diz, dura é essa palavra. Ai daquele que diz, é duro ouvir isso. Eu não lembro, mas parece que é Jeremias. Ai daqueles que dizem para mim a palavra, que difícil é ouvir isso. Você já sabia disso? Se você não sabia, você não vai ser cobrado. Agora você já sabe. Então, esse evangelho, essa unidade que o livro de Gálatas quer nos ensinar, é caminhar nesse evangelho. E por mais duro que seja, eu preciso estar feliz de estar apanhando. Por que Provérbios também diz que a vara corrige o filho para que não seja vergonha para o pai quando crescer? O que a vara faz? Corrige. Para quê? Para que não seja vergonha para o seu pai. O que Deus quer fazer conosco para que nós não sejamos vergonha para Ele quando crescermos? E nós outrora não sabíamos disso. Ou sabíamos e não dávamos conta disso. Ou deram uma passadinha assim de rápida por isso, porque não convém pregar esse tipo de coisa. Não chama povo. Sabia que eu já ouvi isso? Lá no passado.
Não, vocês não pode. Ó, só não prega essas coisas porque não chama povo. Aliás, o povo vai embora. Não prega essas coisas, não. Não pode ser duro. Jesus não era assim. Você sabia que tem muitos líderes que não leram toda a Bíblia, não conhecem toda a Bíblia, não estudaram a Bíblia? Alguns não sabem que está escrito que o discurso de Jesus era duro. Alguns sabem e omitem. Então o discurso de Jesus é duro. Para servir a Cristo não é fácil. Tem que haver a graça é mais pesada que a lei. A gente acha que não. Ela não que seja mais pesada, mas ela é mais dura. Ela é muito mais dura. Remete à renúncia. Renúncia de tempo, renúncia de coisas, renúncia de valores, renúncia de amores. Então, você precisa renunciar, porque senão não cabe dentro da graça. Você precisa fazer renúncias, porque senão não vai caber dentro da graça. E com certeza que entre nós tem alguns que ainda recalcitram contra os aguilhões, que ainda resistem à palavra renúncia. E não é profecia, não se preocupe, não é revelação, é óbvio, é lógico. Porque se eu não percebo em mim uma transformação, é porque eu ainda preciso renunciar. Eu posso dizer para minha esposa, eu posso dizer, a esposa pode dizer para o marido, eu posso dizer para o pastor, eu posso dizer que eu estou bem e que Deus está fazendo a obra em mim, mas dentro de mim eu sei que não estou bem. E que a obra parou. Ela está parada lá. Sabe aquela reforma que você começa e de repente para? Por algum motivo. Ou porque você mudou de ideia, ou porque acabou o dinheiro e não tem mais para comprar material. Então, alguns de nós, a obra parou ali dentro. Parou. Por um motivo ou outro, ela está parada. Por um motivo ou outro. Mas dentre tantos motivos, o principal é esse: eu não quero renunciar. E quero que Cristo me aceite assim. Imagine você, vou falar do homem, mas a mulher pode se colocar dentro também. Imagine você casado e sua mulher tem um amante. Você descobre que ela tem um amante. Deus guarde todo mundo aqui disso. Aí você fica irado. E você não sabe o que faz. E quer ir embora, mas não quer porque ama. E daí você chega e conversa e ela fala assim: eu só fico com você se eu puder ficar com o amante. O que você faria? O que você faria? Teu marido. Vamos falar só das mulheres, né? Você descobre que ele tem um amante. E isso é inaceitável. Você é cristão, né? Cristã. É inaceitável. Ponto final. Aí ele fala assim: ó, eu amo muito você, mas eu amo a amante também. E eu só fico com você se ela ficar comigo também. E você, como bom cristão,
né? Convertido,